Ah, Então tá, ótimo, ótimo. Então, gente, boa noite. É mais um encontro, né? O nosso segundo encontro desse projeto 2023. Esse encontro com a nossa espiritualidade, né? E as terapias holísticas. No nosso primeiro encontro, nós tivemos um momento de troca, onde os participantes puderam expressar a sua compreensão de espiritualidade e como que expressa no mundo, na vida, essa espiritualidade. Foram trocas assim belíssimas e a gente fechou com o conceito de espiritualidade que, já que a maioria não estava presente, a gente vai projetar para poder ficar claro para a gente, né? A partir de onde a gente está falando de espiritualidade e a partir de onde esse projeto entende a espiritualidade. Então, nós temos esse encontro promovido por nós três, né? Eu, terapeuta, dentista de formação, mas terapeuta em constelações familiares, em Reiki, florais de Bach, terapia comunitária integrativa. Temos a Roseli, que trabalha com apometria, trabalha com enneagrama, consteladora também, e de formação assistente social. E Eliane, administração, né, ali de formação, trabalha com mesa radiônica, é consteladora também, e trabalha com reprogramação bioenergética também, é isso? E temos as nossas convidadas especiais, né, Renata, hoje, para falar no nosso encontro hoje sobre a saúde mental e espiritualidade, essa interface aí, que durante tantos e tantos anos, né, estiveram totalmente apartadas uma da outra, né? Se a gente se remeter a Freud, Freud lá atrás, ele negava completamente a religião, ele era anti-religião, ele acreditava que as religiões eram capazes de promover, inclusive, doenças, né, psiquiátricas. religião, E a de, política, tudo. tudo, exatamente. Negava tudo. E daí vem Jung, né, com uma abertura completa para esse campo da espiritualidade, mas, no entanto, totalmente rechaçado, incompreendido, né, pelo meio científico, sofreu muito com tudo isso. E, de repente, a gente chega na década de 70, né, de 90, perdão, quando o conceito de saúde é reconfigurado pela Organização Mundial de Saúde, né, sendo compreendida como quase que sinônimo de qualidade de vida, compreendida em sua dimensão física, psíquica, emocional e espiritual. Então, a partir disso, a espiritualidade já começa a fazer parte do interesse da ciência, ainda que exista muita resistência nesse campo. Verdade. Eu acho que esse exercício que a gente faz aqui, né, de tentar compreender os diversos campos da saúde, as diversas áreas da saúde, dentro dessa interface, é uma contribuição que a gente pode estar, né, propiciando de reflexão mesmo para as pessoas aqui presentes e, de repente, para as pessoas que forem acessando, né, a gravação. Então, Renata é psicóloga, é psicomotricista, é pedagoga, é psicopedagoga, professora de dança, e não dá para ficar aqui, né, dedilhando tudo que está aí, mas é professora de dança Mãe e da é Mariana, uma mãe da mulher, Mariana, coordenadora do Grupo Mulheres, junto com Simone, né, Simone Pires, que também é cirurgiã dentista também, e é reikiana, trabalha com círculos de mulheres, trabalha com esse campo da espiritualidade já há muitos e muitos anos, desde que a gente se reencontrou no congresso, né? Se foi uma grata surpresa
a gente está as duas caminhando, né? Saindo da caixinha fechada da odontologia e, de repente, caminhando por esse espaço ainda tão pouco compreendido àquela época, principalmente na nossa área. E se é uma também das coordenadoras do grupo de mulheres. Então, eu vou só mostrar bem rapidinho para a gente aqui como nós fechamos a semana passada, ou o encontro passado, como nós fechamos o nosso encontro, que foi a partir da fala, né, das pessoas, a partir do momento em que cada pessoa se colocou, nós trouxemos esse conceito do Butcher sobre espiritualidade, né, o que ele compreende, que eu achei um dos mais abrangentes dentre aqueles que eu já acessei, né? Então, e as pessoas às vezes, muitas pessoas às vezes acabam trocando muito, né, o conceito de espiritualidade com religião, com religiosidade, e a gente compreende que a religião ela abarca, a espiritualidade abarca a religião, mas ela é muito mais ampla, né? É conexão e unidade. Ela seja em relação com Deus, com o ser superior ou consigo mesmo. Então, o próprio processo de autoconhecimento profundo, ele é um caminho para a espiritualidade. Ou ainda uma conexão com a natureza, ou alcançada em uma prática específica, como a oração, a meditação, uma dança sagrada. Saiu Então, daqui. podemos pensar também em capacidades e experiências paranormais e em vivências de autotranscendência. Então, é a partir desse lugar que o projeto quer estar trazendo, né, as nossas convidadas e nós mesmos estar transitando pelo campo da espiritualidade. Então, com vocês, as nossas convidadas. Opa. Então, vamos lá. Eu vou aqui fazer uma apresentação, vou começar. Mari já falou bastante de mim, mas eu quero trocar com vocês uma apresentação que eu aprendi, além de psicóloga clínica, eu trabalho em rodas de conversa em empresas. Eu aprendi numa empresa e eu acho que ela tem tudo a ver com o tema saúde mental e espiritualidade, então eu vou compartilhar com vocês, mesmo porque tem algumas pessoas ainda com câmera fechada. E depois eu explico um pouquinho por que eu faço ela. Eu sou Renata, uma mulher branca, hétero, cisgênero. Eu tô com cabelos compridos, levemente mechados, né, presos atrás. Tô com um fone de ouvido branco, óculos laranja meio caramelo arredondado de grau e com fundo de tela com uma mandala com mulheres dando as mãos, onde predomina o amarelo. Essa forma de apresentar eu aprendi numa empresa que está hoje investindo bastante em diversidade e inclusão. Então, a gente acredita que na hora que a gente se descreve de várias formas, primeiro a forma como eu me descrevi enquanto mulher, dá a oportunidade de cada pessoa se sentir livre para ser quem é. E quando a gente fala, antes eu falava assim, poxa, vamos nos conectar mais, então vamos deixar as câmeras abertas. Hoje eu já vejo que além da conexão, tem a questão de quando alguém tem alguma dificuldade auditiva, né, ela consegue ler lábios se eu estou com a minha câmera aberta. Né? Então, é para além da conexão dessa conexão é uma conexão inclusiva, né? E quando eu me descrevo também, eu consigo incluir aquelas pessoas que têm ou alguma deficiência visual ou alguma baixa acuidade visual, podendo ter uma noção melhor de com quem que elas estão falando, né? Então, eu compartilho, porque hoje diversidade e inclusão é um tema importante para mim, porque eu acho que ainda é muito novo para todo mundo, a gente precisa falar sobre isso, e tem tudo a ver com saúde mental, porque, como já bem nos falam as consteladoras que tem aqui, todos precisam pertencer, né? Todos precisam se sentir pertencentes. Então, que a gente consiga aí abarcar todas as formas de inclusão que sejam possíveis, né? E aí, depois dessa apresentação diferenciada, só com o intuito mesmo da gente trazer já uma primeira reflexão sobre o que é saúde mental, eu queria fazer um outro convite para vocês.
Mari falou das mulheres transformadoras e tal. Esse é um grupo de mulheres, né? Que muitas estão aqui, que veio se encontrando por 2 anos e meio, toda semana, para discutir coisas do feminino, inclusive saúde mental também, discutir várias questões que a gente vive historicamente, como é que isso impacta a gente, né? E a gente tem o hábito de fazer um início que eu gostaria de ofertar para vocês, porque, antes de tudo, além de falar de saúde mental e espiritualidade, eu penso que é importante a gente sentir, viver um pouco isso e debater sobre isso. Então, meu primeiro convite é assim: se convide para estar num estado de total presença aqui hoje, nessa hora e meia, nesse tempo que a gente vai estar junto. Traga a sua atenção totalmente para cá. Existe uma forma bem legal que a gente usa para fazer isso, que é: aproveita que você está aí no seu computador e se olha um pouquinho na sua câmera e se contempla. Enquanto você se contempla, você observa um pouco como é que você está chegando. Aproveita para se contemplar, e quem está de câmera fechada não tem problema, se contempla sem se ver mesmo. Vá checando aí como é que você chega, percebe se tem, seu corpo está ok, se tem uma parte tensa, dolorida. Vai se olhando e percebendo. Vai checando se, nossa, estava com fome, nem percebi, ou não, estou legal, estou satisfeito. Qualquer informação que seu corpo possa te dar, enquanto você olha, vai trazendo ela para a sua percepção, para a sua atenção. Vai trazendo. Observa se há algum ponto de tensão. Observa qual é o seu estado de espírito. Nossa, eu estou cansado. Ou, não, estou bem, estou relaxado, relaxada. Estou preocupado com o assunto. Vai observando qual é o seu estado de espírito nesse momento. E registra aí na sua memória o que é que você está percebendo a respeito de você mesmo. Como é que você está nesse momento, né? Em termos de pensamentos que passam pela sua cabeça, em termos de estado de ser que você se encontra, em termos do seu corpo físico, o que ele te apresenta. Faz uma checagem aí, registra no seu HD interno e deixa aí quieto. Só registra. E aí, aproveita esse momento que você está olhando para você e oferta para você mesmo um belo sorriso que você oferta para aquele amigo ou amiga que você adora, que você não vê há um tempão e se encontra de repente. Oferta esse sorriso para você. E sustenta um pouquinho e sente como é que é isso. Oferta esse sorriso como você oferta para o seu melhor amigo, sua melhor amiga. E dessa forma, sorrindo para você, se percebendo como é que isso funciona, vem trazendo para você um estado de presença. Eu estou aqui, sorrindo para mim. E isso basta. É isso que eu estou fazendo agora. É isso que está bom de fazer. Sorrir para mim. É isso que basta. Muito bom. E para a gente só ampliar um pouquinho mais essa conexão aí, eu vou convidar vocês para ofertarem esse sorriso que você se deu, como quem dá para o melhor amigo e melhor amiga, para cada uma das pessoas que está na sala. Vai passando seus olhos para quem está aqui e vai reconhecendo essa pessoa, internamente agradecendo por ela estar compartilhando esse momento nessa sala com você. Vai observando como é que você percebe ela, ofertando um sorriso, que impacto tem para você receber um sorriso aleatório aí na sua tela, né? Não tão aleatório assim, porque agora a gente vai também intencionar que esse sorriso, esse momento de presença, possa nos conectar como se estivéssemos verdadeiramente num círculo presencial, um círculo de um momento de aprendizado, um momento de troca, um momento rico, nutritivo para todo mundo. Intencione que essa hora e meia tenha essa função. Olha para cada um, mantém seu sorriso. Quem está de câmera fechada, sorri, porque sorriso ele é que nem pensamento e sentimento, ele não tem limites como o corpo tem, ele vai, a intenção de ser bacana e acolher o outro, ela vai. E a gente também pode sorrir, mesmo para quem a gente não está vendo, né? Maravilha, muito bom. Então eu vou convidar outra coisa. Apruma aí seu corpo na sua cadeira, de um jeito que você fique confortável, mas que a sua coluna fique retinha. Dá uma balançadinha assim, você vai sentir que tem 2 ossinhos no seu bumbum, que são os isquios. Se você senta em cima deles, é fácil a sua coluna ficar mais retinha. É o lugar de conforto aí. Aí você acha esse lugar, né? A coluna retinha é parecido com
suco, canudinho, sabe? Quando você puxa o suco, o canudinho está retinho, o suco vem que é uma beleza. Se ele está amassado, ele trunca. A coluna é a mesma coisa. Se a nossa coluna está mais retinha, a gente pensa melhor, tudo flui melhor, a energia flui melhor, a gente oxigena melhor, tudo acontece melhor. Então, privilegie o seu conforto, mas veja se consegue ficar, na medida do possível, com a sua coluna retinha. Não se apavorem, eu não vou fazer nenhum convite, nenhum, né? Assim, tem gente que já fica preocupada, ai meu Deus, vai meditar, fechar os olhos. Você faça o que você tiver vontade de fechar os olhos se quiser, se não quiser, não tá tudo bem também. Mas acha a sua posição aí retinha, relaxe seus braços nas suas pernas. Se você tiver com os pés no chão, apoia firmemente seus pés no chão. E a gente sorriu para a gente fez aquela observação antes, como é que eu tô, né? Agora a gente vai fazer umas coisinhas diferentes. A primeira coisa que eu vou te convidar para fazer, seja de olho fechado ou não, você pode até deixar o seu olho meio 45 graus para diminuir os estímulos externos, assim, como você preferir, ou não. Primeira coisa que eu vou fazer é te convidar a entrar em contato com a sua respiração. Na verdade, é o seu sopro divino, né? A primeira coisa que acontece aqui nesse mundo e o que te deixa na hora que você parte. Então, entre em contato com a sua respiração, com esse seu sopro divino, e só observa como ele está fluindo no seu corpo, como é que a respiração acontece com você. Se ela está... Normalmente, quando a gente olha, a gente de repente pode induzir ela, também não tem problema nenhum. Mas procura só observar como é que ela está fluindo, se está mais no peito, se está mais na barriga, se está espalhada, se está demoradinha, se está mais curta. Só observa como é que está aí. Como é que ela está acontecendo agora? Ela também está te informando aquele estado lá que você pensou, né? Como é que você está se sentindo, que pensamentos estão aí, como é que está seu corpo. A sua respiração também te dá informações, só capta essas informações. E quando você sentir que está legal, vai então conduzindo intencionalmente a sua respiração para ela ficar mais profunda na medida do seu possível. Respira, tentando encher todos os espaços do seu corpo, como se você quisesse preencher seu tronco, sua barriga. Na verdade, já foi toda executada. Comprei as Ana, informações. você pode cuidar do seu microfone? Intenciona que sua respiração, então, preencha todos os espaços do seu corpo. E aí, intencionalmente agora, inspira e permita que o ar que sai, quando você expira, ele saia com um tempo um pouco mais longo do que o ar que entra. A hora que você faz isso, você está ensinando o seu corpo, você está ensinando o seu cérebro a dar uma viradinha de chave no seu sistema nervoso parasimpático, aquele lugar no seu organismo que diz assim, tá tudo bem. Então respira e solta o ar mais lento. Se for difícil, desafiador, solta o ar pela boca. Às vezes é difícil só pelo nariz a gente soltar mais lento, né? Então faça essa respiração mais 3 vezes. Respira e solta. E aí eu vou convidar você a intencionalmente ir olhando assim para todo o seu corpo e usar a sua expiração para você ir soltando qualquer parte do seu corpo que você sinta que possa estar tensionada, né? Respira, solta o ar, relaxa as pernas, pés. Respire quando soltar o ar. Relaxa o tronco, relaxa os ombros, braços, mãos. Ai, respire quando soltar o ar. Relaxa os músculos da sua face, sua sobrancelha, sua boca, sua língua dentro da boca. Se permita relaxar. Se for desafiador, não tem problema. Volta lá para a intenção, olha de novo. Às vezes a gente não está habituado, não tem problema. Vai devagar, tentando soltar a musculatura do rosto, do pescoço. Solta o ar. E o último convite, agora deixando a sua respiração fluida, é a seguinte. Traz aí da sua memória qualquer lembrança sua que você considere uma lembrança muito legal. Muito legal. Pode ser a lembrança de uma pessoa, pode ser uma lembrança de um lugar, pode ser um fato que aconteceu, alguma coisa que você considere que é uma coisa muito legal de se lembrar. Alguma coisa que você adora fazer,
A única regra é se conecta com isso profundamente de forma a essa memória ficar aí com você. Se tiver mais de uma, não tem problema. Fica com algumas, tenta ficar em uma, senão passeia por elas. Se tiver difícil de lembrar, você pode imaginar uma coisa muito legal. E o meu convite é, com a sua respiração solta e fluida, faça com que essa lembrança preencha todo o seu corpo. Que ao lembrar disso, cada célula do seu corpo se sinta extremamente bem, em estado de graça, como se você tivesse um sorriso interno. Essa lembrança te causa um sorriso interno. É muito legal lembrar disso. E sustenta por um breve momento essa sua maravilhosa lembrança. Permita que essa lembrança transborde do seu corpo. E quando você achar que está legal essa experiência com a sua bela lembrança, você conscientemente respira fundo de novo e quando você soltar o ar, você pode vir abrindo seus olhos devagar se você chegou a fechar. E quando você abrir seus olhos, vou te convidar para de novo se conectar com a sua imagem na sua câmera, na sua tela, e fazer um último escaneamento. O que te diz depois dessa experiência? Veja se tem alguma mudança ou não nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, no seu corpo. Tudo aquilo que você observou antes. Como é que eu tô? Eu cheguei de um jeito, eu continuo do mesmo? Eu cheguei de um jeito, eu estou de um jeito igual ou diferente? Mudou alguma coisa depois dessa pequena prática? Em termos do que eu estou pensando, em termos do que eu estou sentindo, em termos do que meu corpo está expressando? Só faz essa percepção na sua mente e guarda aí no seu HD essa comparação para se a gente quiser trocar daqui a pouco. Gratidão pela parceria da vivência. Bem-vinda, Ana. E antes da gente falar sobre a vivência, né, eu pedi para vocês guardarem aí nesses HDs, quero falar um pouquinho sobre o nosso tema. E eu considero sempre que falar sobre determinado tema é como trocar ideias, né? Tem conhecimentos que chegaram a mim estudando que falam de determinados pontos de vista, mas o mundo é imenso e há muitos pontos de vista. Alguns conversam, dialogam, outros não. E a gente vai falar de alguns dos pontos de vista que eu trouxe para você, que eu quero trazer para vocês, né? Mari já falou que a saúde mental, em termos da Organização Mundial de Saúde, até da Secretaria de Saúde nossa, né, brasileira, tem um pouco a ver com bem-estar, né? Quando se fala de saúde mental, a leitura que se faz é a sensação que a gente tem de bem-estar, que para a Organização Mundial de Saúde tem muito a ver com as pessoas serem resilientes, as pessoas terem relacionamentos saudáveis, as pessoas saberem lidar bem com o estresse, né? E aí difere um pouquinho, pouca coisa, da Secretaria de Saúde, do Conselho Federal de Psicologia também, ele vai falar um pouco mais, até como o Mari falou, trazer um pouco mais da perspectiva integral, né, do ser humano enquanto ser espiritual também, mas sem esse viés religioso, claro, né, fazendo essa distinção. E aí a gente já pode parar para pensar, né, o que é bem-estar para cada um de vocês? O que quer dizer isso, né? O que quer dizer bem-estar? Porque bem-estar é uma expressão meio vaga, né? Ela é grandiosa. Para mim, diz mais do que só ser resiliente, do que ter boas amizades e relações saudáveis. Ela fala um pouco sobre a possibilidade que a gente tem de estar saudável. E o que significa estar saudável? Estar saudável é você estar na sua máxima potência. Eu consigo expressar exatamente com quem eu sou, com a força que eu sou, né? Acontece que a gente sabe que todos nós aqui somos filhos de um patriarcado muito milenar, né? E sem falar de forma pejorativa, qualquer sistema vai ter um impacto sobre a gente, né?
Então, o impacto do sistema patriarcal na gente não permite que a gente esteja 100% íntegro, né? 100% saudável, 100% expressando quem a gente é, 100% tendo boas relações. Esse sistema que a gente vive, ele vem falar para a gente de um relacionamento de controle, né? De manipulação. É um sistema que a gente vem mudando, né? Devagarzinho agora, a gente está aí no ano 7, né? Como o Mari falou, em que a espiritualidade está entrando com força, a gente está na era de Aquários, a gente está com muitas mudanças acontecendo, mas ainda é uma realidade, a gente é filho desse sistema e a gente ainda vive ele muito, né? Então, o que que ele faz? As relações dentro desse sistema são relações de poder, né? Relações de poder, de controle, de manipulação. Quem de nós nunca ouviu em casa, quando era pequeno, alguma coisa? "Oh, faço isso para o seu bem", ou "eu sei o que é melhor para você", ou "não faça isso, senão", não sei o quê. Tudo isso são formas de falar que são formas que travam a expressão original da gente, a nossa potência, né? Então, diante desse sistema, a gente tem algumas alternativas, né? Uma, a busca de cura para algumas questões que ficam ali paralisadas na gente, e também uma busca de conexão com quem a gente é. Então, eu sinto que hoje a conexão da saúde mental, da espiritualidade, passa pela cura dessas questões que a gente viveu e que tiraram a gente de uma conexão com a gente mesmo ou de uma conexão saudável de relações, e também pela reconexão com a gente mesmo. A conexão com a gente mesmo, na minha forma de enxergar, na psicologia por si só, teve alguns autores que levantaram essa bandeira, como o Mari falou, Jung olhou mais para a espiritualidade, mas ela tem um viés bastante científico. Até mesmo alguns autores falaram de espiritualidade sem dar esse nome, né? Reich, quando fala das sensações do corpo, ele fala que todos nós temos um cerne biológico. Ele chamou de cerne biológico, ou seja, né, tá aqui, tá no físico, tá na matéria. Mas o cerne biológico nada mais é do que a nossa potência original, né? E a potência original da gente, ela está conectada com o que a gente pode entender com espiritualidade, que seria, para mim, um estado de ser com o espírito, um estado de ser conectado com o espírito. A gente não tem, eu não pedi para vocês, observe um pouco como é que você se sente, né? E de repente a gente se sente irritada, a gente se sente é, chateada, a gente se sente triste. Tudo é estado de ser. Estado de ser com o espírito talvez seja aquele estado de ser nutritivo, mais elevado, mais sutil, onde a gente experimenta sensações nutritivas. Por exemplo, paz, tranquilidade, calma, né? Alguns desses estados. Então, sendo a espiritualidade uma reconexão com a gente, eu pensaria também da gente pensar um pouco de como é que eu me torno saudável, colocando esse espaço da espiritualidade dentro do meu contexto de vida prático, né? A gente sabe que, assim, para estar com saúde, todo mundo conhece um combo famoso, que é assim: tenha uma boa noite de sono, se alimente bem e durma bem, né? E realmente isso garante uma saúde bastante é, boa para a gente, né? A gente sabe que várias coisas impedem o nosso bom sono e a gente sabe que uma boa noite de sono deixa a gente funcionando melhor. Alguns neurocientistas gostam de dizer assim: o sono é quase como a hora que o caminhão do lixo passa pela sua cabeça. Então, se você não dorme bem, você não permitiu que a galera que faz a limpeza passe e te deixe, opa, nova, tudo limpo, tudo zerado para o dia seguinte. Então, uma boa noite de sono é sempre bastante importante. Uma boa alimentação, ela vai trazer para a gente uma saúde física, né, de disposição, e vai cuidar aí das nossas variações também hormonais, né, endócrinos, tudo. Uma atividade física, ela vai trazer para a gente aquele combo daquelas 4 substâncias quase mágicas que trazem uma sensação de bem-estar, né? Dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina.
A maioria de nós já ouviu falar delas e todo mundo fala, preciso fazer atividade física, né? Para você cuidar da sua serotonina, para você estar bem, te dar aquela sensação de bem-estar. Mas isso é importante, sim, isso ajuda, sim. Mas não só isso, né? Há esse combo aí dessas três práticas, eu incluiria outras duas coisas que hoje a gente vê nas ciências mais contemporâneas como importantes, que são a prática dos bons pensamentos e dos bons sentimentos, que foi exatamente o que a gente fez aqui. A gente, por um momento, se observou, deixa eu sentir como é que eu estou, e no segundo momento, a gente praticou se conectar com um bom pensamento, um pensamento que traz uma ideia legal e com um bom sentimento. E aí, nesse momento, eu quero até, vou falar um pouquinho disso, mas quero até que vocês já passem o filme na cabeça e pensem, será que fez diferença quando eu fiz essa pequena experiência? Eu me senti melhor mesmo? Eu não me senti? Mudou alguma coisa? Já faz essa conexão, né, para você, para ver se linka algum sentido para você, né? E aí, essas duas práticas, né, de bons pensamentos e bons sentimentos, elas são uma coisa muito nova para a gente, no sentido de que a gente não é ensinado, né, a se conectar com os nossos sentimentos. Muito pelo contrário, um homem, então, que me diga aí, Mauro e Maurício, né, aquela coisa, nem olha para o seu sentimento, sentimento é uma coisa que atrapalha você pensar, né? Homem forte homem não chora, essa coisa toda, se desconecta do seu sentimento, né? Então, a gente tem para a gente que o sentimento é uma coisa que está aí, está acontecendo, né? Tem hora que eu estou brava, tem hora que eu estou chateada, mas, de fato, a gente pode escolher sentir-se de um jeito. O que acontece é que, por sentir-se de um jeito, na maior parte do tempo da nossa vida, o nosso organismo quimicamente entende que aquele é o lugar. Então, se alguma coisa acontece na vida, minha cabeça já tem um lugar prático, o nosso cérebro é muito econômico em termos de energia, ele já sabe o lugar que você vai normalmente e ele te leva para lá. Se a maioria das coisas te deixa meio triste, você viveu alguma coisa, a tendência é que seu organismo libere toda essa química da tristeza. Se você vive normalmente muito estressada, né, irritada com as coisas, o que você está ensinando o seu corpo é ele voltar para essa química. Então, a gente pode lançar mão de escolher como eu quero me sentir, como eu quero ensinar para o meu cérebro que é o normal do meu corpo estar. Mas para isso eu preciso praticar, igual ir para a academia, igual cuidar da minha alimentação. Eu preciso estar de tempos em tempos buscando esses bons sentimentos, né? E em conexão com bons pensamentos, né? Que pode ser dessa natureza que a gente fez, um estado, alguma coisa que nos lembre, uma coisa muito legal, né? Bons pensamentos e bons sentimentos levam a gente para um estado, né, fisiológico, psíquico, propício da gente se reconectar com a gente mesmo, da gente entender o que é importante para a gente, como eu me sinto, o que que me nutre, né, o que me desnutre, levam a gente à possibilidade de estar mais consciente. Então, essa seria a conexão, uma das conexões possíveis que eu faria aqui entre a saúde mental e a espiritualidade, né? A gente precisa olhar de uma forma ou de outra e curar aquilo que um sistema em que a gente viveu criou de desconexão da gente com a gente mesmo, e, ao mesmo tempo, aprender formas da gente se conectar com a gente mesmo. Nesse estado de espírito bacana, de você ter bons pensamentos e sentimentos, a gente pode usar simplesmente essa prática que a gente fez aqui diariamente, algumas vezes no dia. Quando eu falei para você, sustenta um pouquinho isso, sente no corpo. A neurociência diz que quando a gente faz por 1 minuto e 8 segundos, a gente está criando uma rede neural nova no cérebro. Então, se a gente faz isso com alguma frequência no dia, é como se estivesse indo para a academia. A gente está ensinando para o cérebro da gente o estado que a gente quer estar, que a gente quer ser, né? Mas isso pode ser feito de várias maneiras, assim. Pelo estado de presença da meditação, por exemplo, né? Quando a gente para e se conecta só com a respiração, né? Alguns de vocês, quando fizeram esse momento de parada, podem ter sentido vários estágios em si mesmo, né? Pode ter sentido um lugar de mais relaxamento, ou não, às vezes sente desconforto, porque às vezes é muito pensamento acontecendo, né? Às vezes sentiram um estado de tranquilidade e às vezes encontraram ali seu centro,
que o Reich chama de cerne biológico, que a gente pode chamar de essência, encontrar o seu centro. Esse seu centro é o seu lugar de calma, que normalmente quando você encontra, harmoniza aquilo que você está pensando, com o que você está sentindo, com o que seu corpo manifesta também, né? E esse estado a gente pode visitar por meio dessa prática que a gente fez, por meio da meditação, por meio de práticas de estados de presença, sejam quais forem, né? E dessa forma a gente vai devagarzinho reconectando aquilo que Mari falou no início, né? Nossa, durante muito tempo a saúde mental e a espiritualidade foram separadas, apartadas. De fato, a gente foi todo divididinho, né? Corpo, é mente, para compreender, para tornar didático, tudo foi muito separado. E aí nosso exercício como é que eu entendo saúde mental e espiritualidade junto, né? Hoje, para mim, isso funcionando junto como ser integral, passa por isso, passa pelo meu cuidado integral e passa pelo meu lugar de prática de exercitar bons pensamentos e bons sentimentos, né? Vou encerrar meu momento de fala citando aqui um filme que eu queria lembrar o nome, mas eu não estou lembrando, mas é fácil de achar, porque é uma conversa entre o Desmond Tutu e o Dalai Lama. É um documentário, né, que fala dos dois. E se vocês tiverem a oportunidade de ver, vocês vão ver que são duas figuras incríveis, né, religiosas, mas que estão falando de espiritualidade e que mostram um pouco para mim, na minha visão, exatamente esses dois olhares para o ser humano que eu vejo hoje. Desmond Tutu, ele vem trazendo um acolhimento e um olhar amoroso para as dores do mundo. Então, assim, ele acolhe as dores, ele sente, empatiza, percebe e acolhe as pessoas. Dalai Lama olha para as coisas como quem diz: eu aceito isso que aconteceu e agora eu desfruto de tudo que eu tenho aqui, seja como for. Então, são duas perspectivas da mesma coisa, né? E disso que eu estou dizendo. Um lugar é o lugar onde eu acolho, onde eu olho para mim, olho para o que está acontecendo comigo, entendo essa desconexão, entendo por que que eu estou com uma expressão ansiosa, por que eu me sinto triste e deprimido, por que eu estou apresentando, sei lá, um transtorno de déficit de atenção, o que está acontecendo comigo? Eu acolho, entendo, vou saber de onde isso vem, vou cuidar disso. E o outro lado é o meio lado do Dalai Lama. É o lado de, opa, eu estou aqui, eu estou vivo, eu celebro isso e eu me reconecto com tudo que faz sentido comigo, né? Com tudo aquilo que me nutre, tudo aquilo que faz meu olho brilhar, tudo aquilo que valoriza a vida, né? Então, são duas perspectivas espirituais de se olhar que, para mim, são complementares, que, para mim, conversam com essa ideia que eu estou trazendo para vocês aqui de um ser humano saudável e integral, né? Enfim, eu acho que isso é um assunto vasto, né? Saúde mental pode levar a gente para várias dimensões. Então, Mari, eu sinto que a gente pode conversar um pouco sobre isso, né? Se faz sentido algo que eu falei, se alguém de vocês gostaria de falar um pouco, como é que eu me senti quando eu cheguei, como é que eu observei, o que que eu observei depois, para a gente ver se vocês conseguiram sentir, se fez uma diferença, né, na sensação de vocês, né, no pensamento, no sentimento, e ainda quem não conseguiu também poder falar, nossa, para mim é extremamente desafiador isso, minha cabeça não parava, sei lá, e a gente também falar sobre isso, né? Eu acho que é bastante produtivo quando a gente pode trocar de uma forma muito troca mesmo, né, do que eu senti, do que eu vejo, como eu compreendo. Pode ser? Rê, Oi, amor. vamos fazer uma ponte com a fala de Si, né, complementando, Sim? fazendo a complementação aí, a sua, e daí a gente abre para todo mundo Maravilha. que pode trazer alguma questão sobre essa interface ou trazer essa perspectiva aí que você gostaria de escutar da experiência. Sim. A Pode gente ser, pode Se até
a gente pode até ver aqui como é que se prefere, porque às vezes as pessoas falando dão um gancho também para outras questões. Ou ela falar, aí eu acho que para mim tanto faz, como vocês sentirem aí. Pode ser, sim, eu faço uma pontuação e a gente chega a partir da escuta das pessoas, o que é que elas estão bem trazendo, né, agregando tudo, né? É um tema bem vasto, interessante, nomes muito fortes aí já foram falados, né? Quando a Rê pediu a conexão do momento, me veio, e aqui eu relembrei como foi importante, né? Porque ele foi falado aqui, o Jung, né? Eu estava numa palestra em Salvador com o Divaldo Franco, e o tema envolvia também isso, né? Esse acesso à espiritualidade, e ele brilhantemente relatou a experiência do Jung com aquele experimento, né? O ponto de Deus que foi encontrado, né? Mostrado aí no. Gente, é uma. Somos seres humanos, portadores da essência divina, que nos esquecemos disso. E aí, cientificamente, a gente tem essa, né, que nem somos São, né, uma sociedade São Tomé, precisamos ver para quê, precisamos de indícios sobre o óbvio. E hoje, com as possibilidades expandidas que a ciência nos traz, né, já que se nos tornamos tão cognitivos, científicos, separados, a gente tem uma grande janela de oportunidade de migrar mesmo, de perceber a maneira inata que nós sabemos que nós já somos, o nosso real potencial. Então, é tudo muito válido. Acho que desde 2016 que as PICs estão no SUS, né? As práticas integrativas e complementares de saúde, e a mudança está acontecendo, né? Vocês têm esse papel, né? Eu celebro esse papel de divulgação, de sustentar esse campo para esse acesso a essa integralidade da gente. Então, chegamos nesse ponto de relembrar quem realmente somos. E muitas vezes o óbvio precisa ser dito. Por mais que nós todos estejamos cheios de sintomas sobre esses acessos ao sutil, ao que comunica com a gente, a partir da coisa mais primordial, que é a nossa respiração. Então, que é estar aqui interagindo com essa fisicalidade, o que é que nos diz que estamos vivos. O primeiro ponto é a respiração, como bem trouxe a Rê, nessa condução de o que é o nosso corpo físico, senão essa ponte, esse veículo que porta, que manifesta aqui o que o divino quer falar através de nós. Só que no meio dessa comunicação entrou toda a domesticação que nós recebemos. No início foi falado aí a palavra religião, né, o quanto Freud dizia que atrapalhava. E eu acho que se a gente buscar um bom senso e um olhar distanciado, muitas vezes a religião também nos atravessa e paralisa em alguns pontos, né? Tudo é a questão da busca do discernimento. Então a gente chega num ponto de buscar ir além do saber para saber como. E eu acho que as práticas integrativas trazem muito isso. Abrir os canais, a sensibilidade e sentir, escutar, olhar para os nossos 6 sentidos, né? Não são 5, né? Tem o etérico que está aí comunicando com a gente. Então, é um grande momento que a gente vive enquanto humanos. E eu te deixo uma provocação aqui, Rê. Se você já quiser falar sobre que você falou do combo do bem-estar, né? Essa regulação, essa importância do corpo.
Eu te pergunto assim, como que a gente valida as escolhas? Como que a gente busca sustentar num ambiente de interação externa social tão, tão que nos afeta e, e muitas vezes a gente aquilo já ficou tão corporificado que a gente nem precisa da afetação e nem do estímulo, aquilo já ficou como um programa que roda na nossa mente e nos perturba mentalmente, já que nós estamos falando, para dizer no mínimo, né? Mas nos perturba integralmente. Então, hoje, diante desse desafio, dessa autorregulação, não basta só escolher como que o meu alicerce sustenta isso. Vou responder já sabendo que você também tem uma resposta clara para isso. Vamos lá. Eu diria duas coisas muito essenciais, assim. Uma é o mergulho no autoconhecimento. Aqui, como psicóloga, eu diria, ai, como seria maravilhoso se todo mundo fizesse terapia, porque não é apenas um lugar para cuidar de alguma patologia e tal. É um espaço de muito autoconhecimento, conduzido de uma forma cuidadosa, né? Mas a gente não tem só a psicoterapia, tem aí né, tantas outras práticas de terapias integrativas, como se falou, e outros caminhos vastos de autoconhecimento, caminhos mais conectados com uma sabedoria ancestral. Então, assim, temos muitos caminhos de autoconhecimento. Então, eu diria assim, a primeira coisa para a gente se fortalecer é o autodesenvolvimento, a prática de autoconhecimento, porque a gente passa por um lugar de entender quem que a gente é, o que que eu sinto, quais são minhas necessidades, o que que é importante para mim, quais são meus sonhos, que vida faz sentido para mim. Começo a questionar um pouco o que que foi esse programa, né, que instalaram em mim, ou vários deles, que programas são esses? Opa, peraí, eu tenho umas coisas aqui que eu preciso desinstalar, né? Não tinha percebido, né? É, muitas coisas a gente entra em contato e é possível ressignificar. Outras estão tão profundas que talvez a gente nem consiga ver. Então a gente precisa talvez ter uma busca de autoconhecimento incessante, porque sempre a gente vai estar ali lidando com outras coisas que vão estar nos apontando outras coisas em relação a nós mesmos. Então, acho que o primeiro caminho seria esse caminho de autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece e mais a gente entende a nossa força, mais a gente tem uma autoestima estabelecida, poderia dizer pelos termos da psicologia, mas diria, quando você reconhece o que é potente em você, mais fácil é de você querer honrar isso, ou ao contrário, não desonrar. Uma coisa que não seja nessa linha não serve para mim, porque para mim é muito claro o que sou, o que me importa. Então, para mim, isso é uma das fontes mais básicas para a gente poder sustentar essa transformação vinda dessas práticas como esse combo que eu disse, né? A segunda coisa que eu diria, assim, para a gente estabeleça uma rede de pessoas que se desenvolvem como você, pessoas que vão estar falando uma linguagem parecida com a sua, em outros termos, que estão vibrando na mesma frequência que a sua, né? Pessoas com as quais você pode sustentar esses bons pensamentos e bons sentimentos que você escolheu, né? Que não estão já não estão nesse lugar de, né, patriarcal de relações de poder, querendo, engatilhando você com certas coisas, né? Querendo levar você para fora da sua potência sem perceber, né? Então, conecte-se com pessoas que levam você, permitem que você esteja no seu estado de potência, né? Isso é outra coisa que é importante. O autoconhecimento, quando você entende as suas necessidades, você acaba se blindando um pouco para essas relações de controle, né? Você aprende a ter uma comunicação não violenta que vai fazer você receber do outro não gatilhos, e sim empatia, né? Não engatilhamento, sim empatia. Então, faz parte do processo de autoconhecimento.
mas para você se sustentar, como foi a pergunta da Si, eu diria que além do autoconhecimento, estabelecimento de rede, porque o caminho imagina uma espiral, mas às vezes a gente vai e volta para o padrão. Imagina que todos nós estamos, desde muito pequenos, praticando uma forma de ser, praticando um padrão. Está todo mundo PhD naquilo. Então é normal e não se solape se em algum momento você está, nossa, estou entendendo, estou bem, estou melhor, e você se vê caindo num padrão. É assim que vai acontecer, né? Aí você pega a consciência de novo, ressignifica, continua caminhando. E se você tem uma rede perto, aquela rede te ajuda a lembrar, você está no seu caminho, calma, né? Ou te ajuda a subir sua frequência de novo. Então, acho que essas duas coisas se tornam muito importantes no processo de sustentar, né? Ser você mesmo, sustentar esse lugar de saúde, né? Sustentar esse estado. Nem lembro mais o que você perguntou que era para sustentar, sim, mas sustentar esse estado de ser, né? Sustentar a sua integralidade, né? Isso, eu perguntei diante os bombardeios que a gente recebe externa e internamente, e a Titi colocou aí no chat sobre se é quando a gente se valida, né? Quando a gente faz esses questionamentos, eu acho que o questionamento é a porta inicial de acesso para Isso, isso, né? sim. Então, obrigada, Rê. Mari, o E que, eu vou até complementar aí a Titi, a resposta que você deu para a Titi. Eu concordo com você, o questionamento é a porta de entrada, né, para as reflexões, para você ressignificar, para você começar a compreender esses programas instalados, esses imprints. E a validação de quem você é, na verdade, para mim, tem a ver com você te trazer de volta para sua estima, sabe? Quando alguma coisa te tira um pouco, te balança e você valida, opa, isso aqui aconteceu e deu certo, eu fui capaz de fazer, ou, né? Então, assim, a validação das coisas funcionando saudavelmente é importante, né? Acho que são duas coisas. Não sei se te respondo. Pronto, devolver para Mari. assim, puxando bem para o. Veja que a gente discorreu aqui e a gente está falando de autorregulação, esse corpo, saúde mental e esse acesso a esse sentir do que a gente tem, do que seja espiritualidade, requer esse refinamento. Quanto mais eu estou me burilando, quanto mais eu estou refinando a minha frequência, né? Mais eu consigo sentir o que é que essa voz quer falar através de mim. Daí que são tão bem-vindas as práticas integrativas que trazem essas aberturas, que trazem esse acesso aos canais, porque nós já falamos aqui do nosso grau de desconexão enquanto comunidade humana. E nem todo mundo tem essa escuta, né, a obstrução às vezes está bem truncada em alguns pontos que a pessoa não se permite escutar o que é que esse corpo espiritual está querendo falar através de si. E aí o modo, às vezes, muitas vezes frequente, é adoecendo. O modo é com sintomas, o modo é tendo perturbação, às vezes, né, pensamentos repetitivos, perturbação na mente, e aí um leque de coisas. Pode ir lá, Mari, está com a mão levantada. Isso é para solicitar às pessoas que façam a inscrição, levantando a mão. Para quem não tem muito hábito de usar o Zoom, é só dar um clique aqui embaixo e vai aparecer reações com um bonequinho, aí clica em reações e levanta a mãozinha. E aí eu vou aproveitar que estou com a mãozinha levantada e vou fazer uma colocação, pergunta em termos de experiência. Nós estamos aqui com a sala com muitas pessoas, né, da área de saúde, psicólogo, dentista, terapeuta, estudante de medicina,
que mais? Cuidadores, né? Técnica de enfermagem, enfim. E pessoas que lidam com pessoas, né? Então, assim, quando eu... Outro dia eu estava assistindo uma palestra de uma psiquiatra e ela falava assim, hoje em dia a Associação Internacional de Psiquiatria já orienta que a gente faça durante a anamnese, né, durante né, o diagnóstico da situação de saúde mental daquele paciente, que a gente inclua nos nossos questionamentos algumas perguntas sobre espiritualidade, né? Se você professa alguma religião, como que, né, que vive essa, como que expressa e o que pensa, enfim. E ele fala que com isso já se traz muitas informações. E ela fala de um diálogo que ela tem com um colega que ele é ateu. E então ele faz assim: como que eu vou fazer esse tipo de pergunta se eu não acredito? Se eu não acredito em nada disso, nessa dimensão da espiritualidade, né? Então eu não posso aderir a essa orientação. E ela disse assim: mas você não precisa acreditar. Você está atendendo o seu paciente e ali você tem que estar isento e acolher e minimamente conhecer algumas abordagens de cada religião para poder dialogar com essa pessoa sem preconceitos e sem tentar impor aqui as suas próprias crenças, né? E daí eu vejo que assim muitos dos trabalhos científicos que abordam essa interface saúde mental e espiritualidade, eles acabam trazendo muitos dos benefícios, né? Os benefícios que as práticas espirituais, a meditação, a oração, o autoconhecimento, a crença em algo divino, o se considerar um ser divino, o acreditar que tudo na vida tem um propósito, tá? Situações como essa. Então, esses trabalhos mostram que isso aí traz saúde mental. E daí eu fiquei pensando que a gente tem o outro lado da moeda, que como grande parte da população, das pessoas, ainda vivem a sua espiritualidade muito presa a uma determinada religião, e muitas delas com seus dogmas, muitas delas com uma dimensão muito de um Deus punitivo, né, de agregar culpabilidade, etc. Então, a gente tem o outro lado da moeda. Se, por um lado, viver a espiritualidade, né, de uma forma orgânica, sistêmica, você pode levar a sua saúde mental, por outro lado, você também pode adoecer, né, a partir dessa mesma vivência da espiritualidade, a partir de uma perspectiva institucional muito dogmática, né? E aí, o que eu queria é, que você colocasse um pouquinho como é isso na sua experiência clínica, como tem sido você viver isso na sua experiência clínica, ou quem mais, né, como terapeuta, ou quiser Pois também é, depois se posicionar. isso foi um desafio. Deixa eu pensar aqui como eu tenho vivido na minha experiência clínica, porque é muito curioso, não sei vocês são terapeutas também, né? Que a gente acaba conectando para perto da gente pessoas que, de alguma forma, navegam pelos mesmos caminhos da gente. Então, eu não me lembro de ninguém que tenha tido uma questão religiosa que tenha impactado. De fato, me lembrei de uma pessoa agora que não seguiu em processo terapêutico por questões religiosas, né? Sim. Então, isso é um limitador, né? É um limitador. Mas quando você foi falando, Mari, me fez lembrar uma outra coisa, me fez lembrar que a psicologia positiva, por exemplo, que é uma psicologia mais contemporânea, né? Ela tem lá alguns critérios de entendimento do que deixa uma pessoa feliz, com a sensação de bem-estar. E realmente um dos critérios é esse: todas as pessoas que têm a sensação de bem-estar, elas têm entre si essa característica de acreditar em algo maior do que elas mesmas.
Então, comprovadamente, né, como se a psicologia também já olha para esse lugar, né? A psicologia positiva traz isso com muita clareza. Acreditar em algo maior do que si mesmo, seja o que for, que pode estar dentro de uma religião ou não, é um fator de bem-estar. É, acontece que aí a gente cai também numa outra reflexão, uma reflexão bastante haitiana também, que é que a religião é uma questão política também, né? E como política é uma questão que está dentro do viés de controle, né? No nosso sistema patriarcal. Então, assim, enquanto controle, enquanto punição, enquanto, né, com esse olhar punitivo, vai trazer, tanto quanto o sistema, a religião vai trazer certos adoecimentos, certas desconexões e não conexões, né? Da mesma forma. Vou deixar a Eliane contar lá a experiência, e se eu lembrar da minha experiência clínica, eu falo de novo, tá bom? Oi, gente, boa noite. O Rê e todos, né? Eu senti aqui, na verdade, eu me lembrei de algo que aconteceu, de uma experiência, e na época eu não tinha tanto entendimento, não tinha tanto ainda os meus estudos não tinha me assim aprofundado, e foi quando a minha mãe teve Alzheimer. E minha mãe era uma pessoa, quando estava bem, ela era muito ativa e ela tinha uma religião muito rígida e ela mergulhou nisso, era a vida dela. E quando ela passou a, a estar com essa doença, ela foi assim, até o último assim, estágio, né? E ela foi esquecendo de tudo, de todos, e ela foi para uma clínica, né, de cuidados especiais para idosos, enfim. E nós íamos visitá-la no final de semana, e uma coisa que me mexia muito comigo, que me tocava, assim, que eu me questionava, e depois eu tive as respostas, né, com os meus estudos, mas naquele dia caiu uma ficha, assim, em um dos dias. Ela esqueceu de todos e muitas vezes ela não reconhecia os filhos, às vezes sim, às vezes não. Mas ela, enquanto ela andava, ela passava, quando ela via algum idoso com dor ou passando mal, ela saía de onde ela estava, ia na cabeça do idoso e fazia uma oração, sem abrir a boca, mas colocava a mão. E isso as moças, né, enfermeira, me contavam. E um dia eu estava lá, era visita, e ela fez isso. Ela foi até uma senhorinha e simulou uma oração, e aquilo me tocou muito. E a minha mãe costumava ficar o tempo todo, ela não falava mais com a gente, mas ela só falava pai, 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 o tempo todo pai. E aí os netos, os meus sobrinhos iam comigo visitá-la, eles perguntavam, tia, por que a avó só chama o pai dela? Aí eu falei, não, gente, ela não chama o pai dela, ela está chamando por Deus, é o pai lá de cima. E nesse dia, isso me tocou muito porque sabe quando cai aquela ficha de que somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena? Ela esqueceu de tudo, mas o espírito dela não esqueceu. O espírito dela estava vivendo a espiritualidade que ela se entregou. Então, isso foi muito profundo para mim, eu nunca esqueci. E eu acho que tem muito a ver, né, a saúde mental, ou a falta dela, né, com a questão do Alzheimer, é muito sofrimento, principalmente para a família, para a pessoa que vive, ela tá no flow, ela não lembra mais de nada, mas quem está ao lado é horrível. Então, assim, foi muito sofrimento, mas foi muito aprendizado. E foi quando eu descobri quanto essa frase realmente é verdadeira, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa coisa de esquecer tudo, menos a conexão dela com o pai. Ela não perdeu. Deixa eu ver se eu tenho
condições de responder isso, mas assim, quero dizer que eu sinto muito que você tenha vivido isso, realmente é muito difícil. Hoje minha filha vive uma situação parecida com a avó paterna e eu acredito que existe um momento que para a pessoa também deve ser muito doloroso, porque é um momento onde ela ainda está percebendo que ela não está lembrando, só depois, né, estado avançado, que ela realmente não lembra, né? É verdade, Acho no que começo. não é bem, Sim, é uma verdade. questão bastante dolorida para todo mundo, né? Sim. Desafiadora, é difícil. Você me fez lembrar, eu talvez se lembre o nome desse documentário, eu confesso que eu sou muito ruim para lembrar dos nomes. Se acessar minha Mariana, ela vai dizer assim: minha mãe nem lembra que viu o filme. Quando vê que filme legal, ela fala: você já viu? Então, eu não sou muito boa para lembrar de algumas coisas, mas é um filme que é de um. Acho que ele é fisioterapeuta, um profissional que levou a ideia do Oliver Sacks, né, que era neurologista, e tratava um pouco desse lugar aí, do que está no outro ainda, o que está de essencial no outro, apesar das patologias, né? Então, ele vai para vários asilos e se conecta com pessoas que têm demência, das mais variadas, e ele se conecta por meio da música. Ele começa a pesquisar qual é a história daquele indivíduo, qual é a idade, qual é a música que tocava na época, tenta conversar, alguns não falam e tal, e aí ele vai e cria uma playlist com aquelas músicas da época daquela pessoa. E é muito lindo de você ver quando a pessoa escuta o quanto algumas pessoas muito debilitadas, sem falar, sem se expressar, parece que renascem, levantam os olhos, começa a cantarolar, começa a mexer o corpo, começa a se conectar de novo com o mundo. E aí o Oliver Sacks ele vem trazer isso de que o nosso, talvez o que a gente chama de cerne biológico, está lá, né? Aquilo que é o seu estado de espírito, aquilo que é a sua consciência de ser, está lá, né? Então, assim, uma pessoa sem mobilidade nenhuma, ali a música leva ela para outro lugar. Aí eu diria assim, a música traz ela um pouco para o mundo, quando tem a questão de ser música da sua época e tal, te levar para alguma lembrança e tal, mas ao mesmo tempo a música, como qualquer arte, tem um poder transcendente, né? Então te conecta com algo mais essencial também, né? Então eu não sei, assim, se eu te respondo, Eliane, mas eu te respondo com esse experimento, com esse documentário, sabe? Que, de fato, se tem alguém que falou um pouco sobre isso, foi o Oliver Sacks, e o que ele dizia é isso: o que é que está lá ainda, que você acha que não tem mais nada, mas tem o ser essencial da pessoa linda com ela, que de algumas formas você consegue perceber. No caso da sua mãe, foi a oração, foi chamar o pai, a conexão que provavelmente ela tinha com Deus dentro dela, né? A conexão que ela tinha com fazer o bem, né? De ser uma pessoa que faz o bem, que cuida do outro. Aquilo ali não se perdeu, aquilo ali estava intacto ali, né? Então, era uma parte dela que ficou visível para você, né? Quando ela fez essa ação. Assim como nesse experimento da música, a gente vê as pessoas se transformando, as pessoas mostrando os espaços, os lugares ocultos dela, né? Estão lá, só Sim, está oculto. verdade, verdade. Então, A, a Mari falou aqui no chat que ela lembrou do filme que eu também lembrei agora, do Viva, A Vida é uma Festa, que fala sim, sobre que na hora que a vovó que tem Alzheimer, que o netinho começa a tocar para ela, e é, ela, né, é maravilhoso. Tanto que o dia que eu assisti esse filme, eu chorei nessa cena, porque eu achei uma cena sensacional. E isso me lembrou muito. E é mesmo, a música, ela revive, né, a sim. gente. Toda a arte, né, tem uma A função meio, arte, meio transcendente, integradora, né? total. A Elo compartilhou aí com você que Live Inside, é isso mesmo. Obrigada, Ah, Fio. Eu agora sabia que você ia saber, sabia que você ia lembrar. Ah, Tá aí o tá. link, o documentário é lindo. Tá aí o link do é YouTube. lindo demais, vale muito a pena ver. Ah, eu vou ver, É, obrigada, sim. Agora eu vi aqui que a Elô falou, minha mãe também teve isso. Alzheimer, ela adorava dançar, e dançar foi a única coisa que precisar, que Que fez ela ela não não esqueceu, né? Que permaneceu, de eu como acho. fazer. Tinha uma coisa em cima.
É isso mesmo. Eu não Mais Obrigada. sei. alguém, gente? Nada. Eu também queria até lembrar, né, se alguém de vocês quiser retomar na memória como é que foi aquela experiência rápida que a gente fez de sorrir para si mesmo, de observar como é que estava, fazer uma boa lembrança e reparar se alguma coisa mudou. Alguém tem uma perspectiva, se não quiser perguntar sobre outra coisa, falar um pouquinho sobre isso, é bacana quando a gente escuta. Oi, Juliana. Juliane, segunda vez que eu falo você com A, me perdoa. Não, é mais comum com a. Tá tudo bem, todo Vou mundo falar chama. Ju, que eu não erro, não erro. Tá certo. A experiência, né, agora de mentalizar uma lembrança positiva fez essa diferença. Senti no corpo, né, menos sonolência, menos cansaço, talvez dê uma revitalizada. Mas eu não tinha associado com a experiência que eu tive ontem. E aí, você falando ao longo da sua fala, eu e da de Simone, eu tive essa conexão, assim, que foi o meu dia, assim, ontem, foi isso. Eu tive uma experiência, assim, negativa, no domingo, na segunda, mais ou menos, e aí dormi muito mal, dormi só 3 horas, quase nada tira meu sono, mas nesse dia eu só dormi 3 horas, aí não tava com vontade de comer, e não fiz exercício nesse dia, enfim, tava um dia meio ruim. E aí eu escolhi mudar a energia desse dia. Assim, eu percebi e aí foram chegando. Busquei algumas pessoas, né? Uma amiga, liguei, amiga, posso te ligar, falar um pouco. E aí, como você trouxe essa questão da rede, quando você falou da rede, foi o que eu vivenciei ontem. Então, algumas pessoas eu busquei, outras chegaram até a mim, intuitivamente, assim, as pessoas vieram falar no WhatsApp ou alguma coisa e acabou gerando essa rede. Então, quando eu fiz esse balanço do início do dia e ao longo do dia, eu tinha várias atividades, assim, como eu digo, terrenas, né? Mas do dia a dia, né? De atividades laborais, enfim. Mas eu optei em me transportar mesmo para um lugar mais etéreo e fazer um espaço de meditação mais longo do que eu tenho feito, oração, e esse diálogo com algumas amigas e consegui agendar com uma amiga também uma consulta de noite de harmonização com a mesa radiônica, enfim. E no final do dia eu já estava me sentindo muito bem. Fiz uma carta tanto com sentimentos que eu não estavam legais e queimei, depois fiz outra carta. Foi um dia de autocuidado. Eu fui fazer a unha e eu sei que no final do dia, quando eu olhei para isso, né? O quanto eu pude me nutrir com essa rede, com esse olhar, assim, primeiro essa sacada de que não dava para ficar, assim, eu acolhi o meu sentimento, mas eu não queria ficar vivendo aquilo por muito tempo, né? E mudou muito, muito mesmo. Foi ótimo. E eu percebi que eu vivenciei isso ontem, né? Muito obrigada. Que lindo o seu relato. Eu não sei. Ceci também vai querer falar uma coisa sobre isso, porque eu vi ela rindo junto comigo aqui, porque para a gente E é sempre falei, muito falei no chat, precioso. Rê, falei assim, Ah, o vou poder de saber. escolha, discernimento é o nosso presente, viu? Não se fixar no que nos acontece, mas no que já temos de positivo. E veja só, você disse, várias pessoas começaram, eu estou te interrompi, Rê, daqui a pouco Nada. eu te digo, eu te deixo. Várias pessoas começaram a me mandar mensagem no WhatsApp, o que que é isso atuando, né? O que que é isso? Eu quero que você estava emanando de pedido sincero do seu coração, que às vezes a gente nem tem consciência do que é que a gente está emanando e, sinceramente, né, honestamente, você, sem negar o seu sentimento, que foi uma coisa, eu acho que foi, você não falou em nenhum momento que você ficou lutando contra isso, mas foi para esse lugar de honestidade consigo mesma, e aí já parte para, a Rê falou da nossa espiral, né? A gente volta no padrão, mas já volta no outro lugar da escada.
Então a gente vai se transformando e esse poder essa capacidade de olhar para a situação de forma madura, aí todas as ajudas vêm, né? Aí é onde a gente vive as sincronicidades, né? E toda essa energia multidimensional que está ao nosso acesso hoje, né? A gente já tem, a partir da quinta dimensão, as energias disponíveis. Então, como é que faz isso? É só se abrir, né? Tá aí todo dia nos acessando, nos convidando. Vai lá, Rê. Não, você fez uma ótima complementação. Tá quase, né, Mari? Pode falar mais duas Isso. coisinhas aqui da Ó, Juliana? sim. E também abrir a oportunidade, Juliane. se alguém tiver com muita vontade de falar algo, né? Falar agora, porque a gente já vai finalizando com uma sintonização breve para a gente ir dormir com essa energia que a Rô vai trazer para a gente. Maravilha, eu vou falar bem Completa aí. rapidinho então. Ju, que eu já chamei de Juliane, de novo, Juliane, o que eu queria te dizer? Primeiro, celebrar mesmo, né, esse lugar aí, aproveitar as que você já encontrou, né, de se respeitar, poder escolher o que você quer, isso é muito maravilhoso, muito precioso. É, falar um pouco também da importância das afirmações positivas, que é uma coisa que a gente não traçou aqui, a gente falou de várias coisas, meditar, né? E afirmações positivas são super importantes também para lembrar a gente de certos estados que a gente quer estar, né? A Louise Hay, que alguns de vocês devem conhecer, ela tem várias expressões, mas ela tem duas frases que estão sempre no início e no final de cada afirmação dela, que é: na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. E a segunda frase é: tudo está bem no meu mundo. Então, essa afirmação é quase que também um ensinar ao seu cérebro um estado de pensamento que você quer ter, né? Essa função da afirmação. Eu ia trazer também algo da fala da Ju, mas eu não tô me lembrando e acho que é porque a gente precisa passar para a Rosa. Então, Amélia, querida, tudo bem? Não tinha falado com você antes. Bem-vinda. Tá sem áudio. Tá sem áudio. Dá, Rô, para abrir o áudio dela aí? Rô, como qual? Abriu agora? Sim. Eu tive um compromisso que eu não pude adiar e pensei que fosse, inclusive, ser mais curto, por isso que eu cheguei tão tarde. Vocês estão gravando essa? Sim, sim. Se eu puder, então vou ver se depois eu perdi muita coisa. Mas bem-vinda. Obrigada, Bem-vinda. obrigada. Então, gente, agradecendo, né, a participação de Renata, de Simone, da presença de cada um de vocês, o grupo Mulheres Transformadoras aqui em peso, nosso grupo, as convidadas de cada um aí das nossas parceiras nesse trabalho, de Rua Eliane, e essas mulheres maravilhosas. Helena, eu estou aqui surpresa de você estar tão quietinha aí, que a Helena sempre traz assim, insights maravilhosos para a gente nos encontros. Ela disse que está de vó. É? Ah, bom, bem-vindas. Então, agradecer a presença de cada um de vocês. O nosso próximo encontro vai ser uma colega que é médica, ela é ginecologista, é budista, é consteladora e a gente vai estar falando aqui sobre saúde, medicina e espiritualidade. Mari, Diga. posso rapidamente agradecer pelo convite, porque é sempre, assim, eu digo que eu faço aquilo que eu escolhi e gosto, e poder fazer isso é um presente, então me sinto muito grata pelo convite, ter essa oportunidade de trocar, de conversar, de crescer junto, né?
E depois, assim, quero deixar aqui um abraço bem grande para vocês três, em gratidão, porque o que vocês estão fazendo é uma coisa muito preciosa, né? E assim, enquanto mulher, enquanto cidadã, enquanto pessoa, eu me sinto extremamente grata por esse espaço que vocês estão abrindo de troca, de reflexão compartilhada, de crescimento compartilhado, viu? Muito obrigada. Já que a Rei falou também, quero entrar aqui e agradecer. Espero que cada pessoa que está aí tenha ficado com algo movido dentro de si, nessa perspectiva de ampliação de consciência, nessa confirmação só do que a Eliane falou, estarmos seres humanos, seres espirituais vivendo essa experiência humana, isso é uma contribuição para além de muita coisa, né, da nossa identidade física aqui. Então, é um impacto muito importante no campo. Honrada com esse convite mesmo, Mari. Parabéns para vocês e continuem. Agradecer muito a presença desses dois homens. Quem foi acho que o menino, Mauro e Maurício. Maurício. Muito bom, bendito entre as mulheres. Benditos. Seria tão bom ouvir pelo menos um deles falar. Seria. Fica só provocar. Não, se Acho que a quer que eu proposta. falo mesmo. Eu adoro falar, né? E, assim, o que eu posso falar disso aí rapidinho, eu vou tentar ser bem rapidinho, é que eu hoje sou uma pessoa, sou um agnóstico, né? Sou muito racional e, no entanto, tenho espiritualidade. Eu lido com a espiritualidade, porque a vida inteira, como eu fui sempre pelo racional, procurando respostas para tudo, eu naveguei por muitas religiões, muitas. E em todas elas, tudo ficou muito claro. É, as pessoas vão lá por conta de uma crença, mas lá tem o bem, tem o mal, tem o certo e tem o errado, tem o ético e o não ético, né? E aí, eu até algumas vezes conversando com o Mário, eu falei que por mais que eu seja racional, por mais que eu seja agnóstico, eu entendo que a espiritualidade ela é absolutamente necessária no ser humano, que é o que meio que coloca um limite entre o certo e o errado, o bem e o mal, né? Por que que muita gente não faz o mal? Porque ela pensa, não, tem alguma coisa maior do que eu que me leva a crer que isso não é correto. Vou fazer diferente. Então, acho que era isso que eu queria falar e prazer em estar com vocês. Eu digitei ali, quem não viu, não perca o filme hoje, Estrelas Além do Tempo, que muito mais do que o filme é uma história de mulheres incríveis. Talvez assim o filme que mais relata o quanto eu vi que mulheres podem ser tão incríveis, sair assim da negritude, do proibido e se tornarem ícones mundiais, né? É isso aí, gente. Beijo para todo mundo. Obrigado, viu? Já anotei a dica. Muito obrigada por poder te ouvir. Vamos lá, ô, você assume aí? Vamos, depois de tanto conhecimento, né? Gratidão, aí eu aprendi muito. Do trio, eu sou a quietinha. Todo mundo fala, elas falam assim: a Roseli tá pensando, ela tá meditando, ela tem alguma coisa para falar. Mari que já até conhece meu jeito. Mas eu queria agradecer porque foi muito conhecimento mesmo, né? E a propósito, o convite que eu faço para vocês é para a gente encerrar essa noite, né, com tanto conhecimento, fechando os olhos, procurando uma posição bem confortável. Vamos fazer 3 inspirações bem profundas. Inspira, segura um pouquinho, solta lentamente. Inspira,
Segura um pouquinho, solta. Mais uma vez. Inspira. Segura um pouquinho. Solta. Entre em compasso e em contato com a batida do seu coração. Como que ele tá? Tá batendo mais forte? Não. Tá mais lento? Tá tranquilo? E hoje a gente falou tanto, né, de espiritualidade. Então eu vou fazer um convite para vocês. Independente do credo e da religião, né, da postura sua frente à espiritualidade, faça um encontro com o que você acredita com o Criador. Pode ser a natureza, pode ser Deus. E nesse encontro, recarregue as suas energias. Pode ser através do silêncio, pode ser através de uma oração, pode ser através do agradecimento. Esse espaço é só seu e dessa consciência que você acredita. E aos poucos, muito lentamente, no seu momento, você agradece essa experiência. Se despede. E vai voltando para o seu momento presente. E tirar uma foto, né, gente, do grupo. Seria bom. Todos bem? Sim. Tranquilo? Sim. Esse é um movimento que a gente pode fazer sempre, né? Ir para esse espaço. Eu gosto de fazer todo dia ao acordar, que aí eu me sinto carregada, recarregada sempre. Então, e é uma coisa bem curtinha, mas que dá tanta força para a gente no dia a dia. É um alimento do espírito. Ok, gente, vamos dormir com essa paz, né? E esse encontro aí, com a nossa consciência divina. Que todos tenham uma boa noite e até o nosso próximo encontro. Gratidão a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Ah, boa noite. Boa noite.